Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, que prazer poder escrever, falar contigo, com os seus ouvintes. Olha, eu te acompanho pelo rádio, pelas ondas do rádio. Eu também te ouço pelo teu canal na internet, pelas suas redes sociais. E acho você um rapaz muito simpático. Me perdoe até a liberdade com a qual eu o chamo, mas você de fato é muito simpático e atencioso com os seus ouvintes. Isso tudo me motivou e me inspirou. Eu preciso escrever a minha história, eu preciso escrever a minha carta, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso dizer tudo que eu estou vivendo. Eu vim da Bahia. Eu vim de uma cidade que, aliás, você conhece muito bem. Vitória da Conquista, o bairro Jardim Mutinga. Eu morava lá. Eu nasci na Bahia e eu adoro aquele lugar. Você sabe que Vitória da Conquista é uma cidade, apesar de baiana, mas faz muito frio, você sabe disso. E lá no Jardim Mutinga, onde eu fui criada, ah, meu Deus, que infância deliciosa. Mas aí você vai ouvindo as histórias, né? É uma prima que saiu da Bahia e veio para São Paulo e se deu bem. É um primo que saiu da Bahia, veio para São Paulo e também se deu bem. E por que não eu? E por que não tentar a vida em São Paulo? Então eu vim para São Paulo, eu, Luciana, tu ouvinte. Assim como uma boa leva de nordestinos que chegam aqui com um sonho, vencer na vida. Mas é evidente que as oportunidades são escassas e foi como empregada doméstica que eu comecei a trabalhar. Aliás, como diarista primeiro, depois como faxineira, depois como arrumadeira. Depois eu consegui trabalhar numa casa de família, na casa do seu Cleiton, um simpático senhor, e que ao lado de sua senhora me ajudaram demais. Então vamos lá. Eu venho da Bahia para São Paulo com quase 19 anos, começo a trabalhar fazendo faxina, começo a trabalhar fazendo isso e aquilo, depois eu vou trabalhar na casa de uma família, do seu Cleiton e a dona Josefina, esse casal que me abraçou e me deu guarida. Graças a Deus por isso. Jeremias, vai, no dinheiro de hoje, você põe aí R$ 1.800. É um bom salário, não é? Era o que eu ganhava aproximadamente na casa do seu Cleiton. R$ 1.800. Eu dormia no emprego. Eles tinham 4 filhos, mas os 4 filhos já haviam se casado. Quer dizer, o mais novo estava morando num apartamento. Eles moravam numa região nobre aqui de São Paulo. Então eu dormia no emprego e de 15 em 15 dias, isso foi o combinado, eu tirava o final de semana de folga. E aí eu ia para casa de algumas colegas, amigas e até de uma tia distante. Luciana, vem para cá, vamos passear. Luciana, passa o final de semana aqui. Então me programava de 15 em 15 dias. Um pouco de dinheiro eu mandava para minha mãe, porque eu havia deixado na Bahia um tesouro. Talvez algumas pessoas irão me criticar por isso, mas eu havia deixado meu filho na Bahia. Não, eu não saí escondida, não, eu não saí devendo para ninguém. Eu havia sido mãe solteira lá na Bahia e deixei o meu filho, o Bruno, aos cuidados de minha mãe, com 3 para 4 aninhos. O Bruno, ele era extremamente agarrado à avó. E por ser extremamente agarrado à avó e a minha vinda para São Paulo era muito incerta, eu não sabia onde iria ficar, de que jeito iria ficar, quanto iria ganhar. Então o que eu fazia? Quando eu chego a esse emprego, eu então tive condições de mandar para minha mãe um dinheiro para a educação do meu filho. Só que o tempo, meu amigo, o tempo voa. O tempo passa
depressa demais. O tempo, Jeremias, eu vou dizer uma coisa para você, quando você se dá conta, lá se foram 5 anos, lá se foram 10 anos. Então o tempo foi passando, passa 1 ano, passa 2 anos. Depois de 3 anos aqui em São Paulo, eu fui na Bahia visitar os meus pais e visitar o meu filho. Pude matar a saudade. E eu aqui em São Paulo, eu começo a construir minha vida. Entenda bem, quando eu volto para a Bahia, depois de 3 anos aqui em São Paulo, eu já tinha condições de levar e de trazer o Bruno comigo. Porque eu já estava ganhando muito bem na casa do seu Cleiton. Tinha guardado um dinheiro. Falei, se ele quiser vir comigo, eu tenho condições de alugar uma kitnet, colocá-lo numa creche. Porque os meus patrões não queriam que a criança dormisse também na casa deles. Eu teria que respeitar e eu havia topado isso desde o início. E eles faziam de tudo para mim. Desde pagar um plano de saúde até outras coisas que eram necessárias para o meu bem-estar. Mas quando eu fui visitar o Bruno, e ele agora já com 7 para 8 aninhos lá na Bahia, engraçado, o que é a convivência? O Bruno já não estava tão grudado comigo. Ele chamava a minha mãe, quer dizer, que é a avó dele, de mãe. Eu também, mas era mais forçado, sabe? Filho, sou eu, a mamãe, a Lulu, que você chamava, filho, a Luciana, sua mãe. Eu sei, mãe. Mas eu via que o coraçãozinho dele já estava voltado para minha mãe. Ele chamava minha mãe de mãe. Deu para você entender? Também pudera. 3 anos na Bahia. E quando eu volto de férias da Bahia para São Paulo, filho, você não quer ir morar com a mamãe em São Paulo? Olha, lá a mamãe vai te colocar num colégio. Lá você vai conhecer um shopping legal. Lá a mamãe vai te levar num parque. Lá a mamãe vai poder te proporcionar algumas coisas que não tem aqui. Não, mãe. Não quero, mãe. Quero ficar aqui com a mamãe. Mas a tua mãe sou eu, sei, mãe, mas com a minha vovó, que é minha mamãe também. Tá bom. Tá bom, mas olha, você tem um telefone da mãe, você tem um celular da mãe, você tem o endereço da mãe, e no dia que você quiser, é só você me ligar e eu venho te buscar. Tá bom. Então, Jeremias, eu volto para São Paulo. E o meu filho, eu não havia perdido o meu filho, mas eu estava consciente de que o meu filho queria viver e conviver com os meus pais, que eram pessoas maravilhosas. E eu aqui fui construindo a minha vida, ainda na casa do seu Cleiton, ainda com esse patrão maravilhoso. Mas aí eu conheci uma pessoa, me apaixonei por alguém, essa pessoa se interessou por mim e decidimos iniciar um namoro. E esse namoro durou mais 2 anos e desse namoro veio o casamento, o que é natural, o andamento da vida. Os anos passando, eu já não era mais a menininha de 18 para 19 anos, eu já tinha evoluído, eu já tinha aprendido muita coisa. Então, olha, vamos lá, vamos casar, vamos montar uma casa. O Zé veio para somar e muito na minha vida. O José Antônio, mas é para mim, o meu amor. Sabia que eu tinha um filho, que este estava na Bahia. E quando nos casamos, depois de um tempo, fomos visitá-lo lá em Vitória da Conquista. Porque minha mãe não gosta de sair de lá, não. Mãe, vem passar uns dias aqui. Traz o Bruno, ele vai adorar. Vocês ficam aqui um mês, a gente... não vou. O Bruno também. Você conhece, é meio bicho do mato, né? Ele também não quer ir. Mas fazer o quê? Então, é como se 2 vidas evoluíssem de maneira paralelas e também não, muito distantes. Meu filho crescia na Bahia e eu cresci aqui em São Paulo. Engravidei,
já casada do Zé, já casada com o Zé. Engravidei e tive um filho. Este filho, Celcinho, recebeu esse nome em homenagem ao meu sogro, porque era uma combinação minha e do meu marido. Se fosse menina, eu escolheria o nome, mas se fosse menino, ele escolheria. Então eu tive um filho. E o Zé já tinha um filho antes do casamento, então a família começa a aumentar. Eu continuava trabalhando na casa do seu Cleiton, mas não dormia mais no emprego agora. Era uma exigência que eu havia feito. Eu queria voltar para minha casa e preparar janta para o meu marido. Quando eu dei por mim, com tudo isso que eu estou te contando, alguns anos haviam se passado. O Bruno, meu filho, iria completar 20 anos. Meu Deus, olha, eu saí da Bahia, ele estava com 3 para 4 anos. Ou seja, 17 anos, 16 anos haviam se passado com o desenrolar de toda essa história que eu estou lhe contando. E eu aqui em São Paulo, crescendo, prosperando, seguindo o meu caminho. Até que o telefone da minha casa toca. Era da Bahia. Minha mãe ao telefone. Isso era mais ou menos 1 da manhã, vai. Não era, já era bem tarde, mas não era também meio da madrugada. 1 da manhã. Eu sempre fui dormir muito tarde. Alô? Oi, mãe. Sou eu, Luciana, tudo bem? Tudo mais ou menos. O que foi, mãe? Filha, eu tenho que te contar um negócio. Pelo amor de Deus, mãe, o que aconteceu com o Bruno? Sabe quando o coração de mãe é assim, né? A primeira pergunta que eu fiz é: o que aconteceu com o Bruno? O que houve com o Bruno, mãe? O Bruno tá preso, minha filha. Como é que é? O Bruno tá preso. Preso? Como preso? Como preso? O que ele fez? Comprou alguma coisa? Roubada? O que foi? Teve uma briga num bar aqui perto de casa. Ele estava nesse bar e com a namorada e parece que alguém mexeu com a namorada dele e ele pegou a arma de um amigo e acabou atirando numa pessoa e matou um homem, filha. Vem pra cá porque a coisa tá feia. Eu já fiz contato com um advogado e a situação dele é terrível. Ele foi preso em flagrante. Vem pra cá. Jeremias, eu não pensei 2 vezes. Naquela mesma madrugada eu me troquei, falei com meu marido, conversamos. Ele queria ir para Vitória da Conquista comigo. Eu disse: não, fique aqui com os nossos filhos que eu vou. E fui. E nem preciso dizer a você e a seus ouvintes quão doloroso foi ver o meu filho por detrás de grades, preso. Um assassino. Filho, eu cheguei, eu tinha um dinheiro guardado, eu levei lá, eu contratei um advogado melhor mas não poderia ser feito muita coisa, não. Filho, o que você fez? O que eu fiz? Você vem me perguntar depois de 20 anos o que foi que eu fiz? Volta lá para São Paulo. Filho, não fala assim.
Filho, não fala assim. A mãe sempre... Mãe não. Mãe não. Mãe é minha avó. Quem me criou foi minha avó, né, dona Luciana? Porque você me abandonou aqui. Não, eu não te abandonei. Abandonou sim, como não? Uma pessoa que deixa o filho pra avó criar e vai embora para vencer na vida, não abandonou não. Mas eu quis te levar, eu não quis ir. Insistisse. Eu não tinha só 7, 8 anos, insistisse. Quer cobrar o que de mim agora? É isso mesmo, eu perdi a cabeça, um rapaz lá mexeu com a minha namorada e eu dei um tiro nele, ponto final. E não tô arrependido não, hein? Faz um favor pra mim, Luciana. Some pra nunca mais aparecer. Por que você tá me dizendo isso? Por que você tá sendo tão duro? Não tô sendo duro, não. Você sempre sumiu. Uma sumida a mais, uma a menos, não faz diferença, não. Aqui eu fico o tempo que tem que ficar e quando sair daqui, quem eu vou chamar de mãe é minha avó. Me faz esse favor. Não volte mais aqui na Bahia, não. E ó, não precisa ajudar com nada, não, advogado, coisa e tal. Já mandei minha avó vender o meu carro. E ela vai pagar um advogado aqui e eu vou cumprir pelo crime que eu cometi. Meu querido Jeremias Neto, meu filho foi sentenciado a 18 anos de prisão. Permaneci 30 dias na Bahia e ele não queria mais receber nem a minha visita. Estou em São Paulo, voltei, pedi licença do meu trabalho, entrei em depressão profunda e me culpo todos os dias por ter deixado o Bruno para trás. Eu me culpo todos os dias. É muito doloroso para a mãe ter que ouvir da boca do próprio filho: você me abandonou, você me deixou. Eu preciso ouvir as opiniões. O meu marido diz: coloca uma pedra em cima disso, esqueça. Um dia ele virá atrás de você aqui em São Paulo. Já uma outra amiga íntima que eu tenho disse: não faça isso, continue indo para a Bahia pelo menos uma vez por mês. Mostre para ele o quanto você se importa. Mostre para ele o quanto você ainda continua sendo mãe. Faça de tudo pelo teu filho. Eu me sinto culpada, eu vou até mais longe. Talvez se ele tivesse vindo para São Paulo, eu tivesse ficado na Bahia. Ele não teria cometido esse crime que cometeu. Me ajudem. Mande a tua opinião. Luciana é o nome da nossa ouvinte.